Oi, gente, estamos aqui de novo, eu, Lucas Mamédio, a gente está começando mais um Na Íntegra, podcast de entrevistas aqui do Campo Grande News. Passadas as eleições aí, né, municipais, de outubro até o final do ano foi só festa, para quem se elegeu. Diplomação, vou tirar minhas fotos aqui da Câmara, a posse parece ter sido bem legal, mas agora parece que o trem começou de verdade. E para falar, né, comigo sobre essa nova legislatura que a gente vai ter, né, aqui em Campo Grande, ninguém melhor, né, do que o novo presidente da Câmara Municipal, Epaminondas Vicente Silva Neto, o PAP. Obrigado, presidente, por ter vindo aqui e parabéns pela sua eleição também. Obrigado, Lucas, todos os amigos do Campo Grande News, Na Íntegra. É um prazer falar com vocês e agradeço aí todos os parabéns aí, mas agora é hora de muito trabalho. É muito trabalho. Não, assim, o senhor já é a sua segunda reeleição, né? Sim, Se é o elegeu terceiro mandato terceiro agora. mandato agora. E já se mudou para a sala de presidente? Como é que Mudamos, né? Até porque tava ali. Uma cadeira maior? Foi os gabinetes ali, todo mundo disputando os gabinetes. E o meu era um dos mais disputados lá, porque eu tinha feito uma reforma em 2017 no meu gabinete. Deixou bonitinho. Exato. Quem que ficou com ele? Ana Portela, vereadora Ana Portela. Chegou bem já. Falei, vou colocar a Ana lá, não vou deixar esses marmanjos aqui estragar minhas coisas. E já tô na presidência, né? E tem que estar lá porque é o lugar onde você recebe os vereadores, né? Então, é o lugar correto para estar. Presidente, então eu queria começar por aí, assim, quem está em casa, que o eleitor, né, pode acompanhar, saber, né, que houve eleição, que tem um novo presidente na Câmara, mas, assim, queria que você explicasse melhor qual o poder de fato, né, o que diferencia o presidente da Câmara Municipal dos outros parlamentares, né, que tipo de prerrogativa ele tem diferente dos outros, como é que ele pode interferir, de fato, mais que os outros na vida do morador de Campo Grande. Quais são as diferenças de poder? Boa pergunta, Lucas. Eu acho que essas oportunidades são importantes, né? Para a gente falar com a população diretamente e abertamente. Eu sempre estou à disposição para isso. O presidente ele vai chefiar o poder legislativo. Então, tudo que for falar em aspecto institucional, a presidência da Câmara fala pelos 29 parlamentares. Mas existem algumas questões que é prerrogativa exclusiva do presidente. Talvez a mais importante delas é que o presidente ele lidera a pauta de votação da Câmara. Então, aquilo que vai ser votado pelos vereadores é estabelecido anteriormente pelo colégio de líderes, mas basicamente pela escolha do presidente. Então, isso é fundamental, né, para o andamento das matérias votadas. Esse seja talvez o maior poder. E o presidente da Câmara também, ele é o que administra a casa. Então, ele torna-se um ordenador de despesa, ele quem nomeia e exonera, é ele quem assina os contratos de prestação de serviço, é ele quem gerencia o orçamento da Câmara Municipal, né? E ele responde por toda a administração da casa. Então, politicamente, é ele que responde também, né? Sim. Pela Câmara, e administrativamente ele é o que é o ordenador de despesa, né, da Câmara Municipal. E eu acho assim que essa questão da pauta, quando a gente pensa em arranjo político, né, na harmonia entre os poderes, ela é muito importante. É um poder muito importante, né? Com certeza. A gente já viu assim acontecer aqui em Campo Grande, mas em outras esferas, quando a gente vê assim, quando teve aquela dissonância entre Eduardo Cunha e Dilma Rousseff. Pauta bomba. Isso, agora a gente anda tendo, né, com o presidente Arthur Lira, o presidente Lula às voltas, né, com ele, vai pauta uma coisa, não pauta outra, e isso realmente, pelo que eu consigo perceber, a importância da figura do presidente política é muito forte também, né? Com certeza. Para o prefeito ter essa ligação e ter essa harmonia com ele, né? Vale ressaltar, Lucas, que você não pode personificar as ações. Então, você citou Eduardo Cunha, você citou Arthur Lira. Provavelmente, né, quando há uma posição divergente do executivo desses presidentes de Câmara Federal, eles estão respondendo a um desejo da maioria dos seus liderados. Então, quando você personifica, é uma pauta do presidente desafiar o executivo municipal ou criar
uma divergência. Aí, quando isso acontece, você pode criar um rompimento institucional, o que a gente já viu que também acontecer em Campo Grande, quando você vai para o campo da briga, e Sim. aí você tem um rompimento, isso não serve para ninguém, principalmente para o Campo Grandense. Mas quando o presidente ele se posiciona, às vezes de forma divergente do executivo, provavelmente, na maioria das vezes, ele está respondendo a um desejo coletivo da maioria dos vereadores. E como ele é o presidente, Sim. ele é aquele que vai para o enfrentamento primeiro, né, nesse caso. E também, quando ele vai para o campo da harmonia, não quer dizer que o prefeito está se abaixando ou criando um puxadinho para prefeito, e quando pejorativamente, às vezes, eu ouço falar da Câmara. Mas também, provavelmente, ele está respondendo a um desejo coletivo das bancadas. O ex-presidente Carlão citou no discurso dele, né? Falou assim, foi uma frase, inclusive, que marcou, que ele falou assim que o legislativo não é puxadinho da prefeitura, né? E porque eu acho que no âmbito municipal as pessoas têm mais acham que isso é mais comum, né? De que a Câmara não tem independência, assim, né? Quando a gente vê Congresso, a gente percebe que parece que o equilíbrio de força é maior, mas no âmbito municipal as pessoas costumam achar que realmente os vereadores só estão ali a serviço, chancelando só, né, o que o executivo quer, né? E por isso que eu defendo muito a tese do fortalecimento do legislativo, em todas as áreas. Quanto mais você fortalecer o legislativo, mais você empodera individualmente os parlamentares nas suas pautas individuais e quando você está coletivamente junto com eles, você imprime uma força. E não é uma força pessoal, porque o vereador, assim como o presidente responde aos vereadores, Sim. esses vereadores respondem a quem eles representam. Então, um exemplo, nós temos lá um professor. Ele vai responder à demanda dos professores. Sim. Ele está lá para responder uma pauta da educação dos professores. Então, quando esse parlamentar se manifesta com força para derrubar uma iniciativa do executivo, ou para impedir alguma coisa, ou para avançar na pauta dos professores, quando ele está forte para fazer isso, ele não está fazendo por ele simplesmente, mas ele está respondendo a todo um nicho da sociedade. E é assim que a Constituição estabeleceu, o vereador, parlamento, como o representante das pessoas. Então, assim, a prefeita ela é um representante do município, Sim. ela é um representante do orçamento público, ela executa as políticas públicas. Mas quem representa as pessoas é o legislativo, é o poder legislativo. Então, é por isso que essa discussão ela é muito importante. Devia estar, assim, na ponta da língua das pessoas, o que serve o vereador, qual que é o papel Sim. dele. Né? E aí não teríamos tantas dúvidas em relação a isso. Quanto a ser puxadinho ou não, eu acho que é uma questão de postura, né? De você, de repente, esgotar mais os caminhos do processo legislativo. E isso dá mais tempo das pessoas saberem a respeito. Então, por exemplo, a gente tem lá 45 dias para tramitar um projeto. Esse é o tempo limite antes que tranque a pauta. Então, vamos exemplificar para quem está nos ouvindo. A prefeita manda uma lei para a Câmara para autorizar a venda de um imóvel, ou para desafetação de uma área, ou para aumento de salário de um servidor, sei lá. Uma lei que ela precisa aprovar. Ela manda, eu tenho 45 dias para pôr isso em votação, para que ela tramite na casa, nas comissões, para todo mundo ter tempo de ver e tal. E aí, depois de 45 dias, que é um tempo curto, né, os parlamentares têm que responder sim ou não. Essa é a ideia. Às vezes acontece que a gente encurta esse caminho e vai acelerando esse processo. Como a demanda de leis do executivo é alta, a gente acelera esse processo. Então, às vezes, a lei chega hoje, amanhã já vota. Então, não dá tempo de chegar lá na ponta o trabalho do parlamentar. Sim. E fica com a sensação de que ou esse parlamentar não trabalha, ou ele está sempre dizendo sim para a prefeita. Então, eu acho que quando a gente esticar um pouquinho, valorizando o passo a passo do processo legislativo, ele é importante. Isso não é criar barreiras nem dificuldade para aprovação, né? Ou empacar Mas projetos. O que o senhor está falando é propor um tempo maior de apreciação? Não, é gastar mesmo o tempo comunicando à população do que se está trabalhando na casa, que às vezes é tão frenético que não dá tempo. Ó, só para você ter ideia, eu sou da CCJ, nesse último mandato. No ano eleitoral, eu relatei, nós somos 5 membros, 100 e poucos projetos no segundo semestre. Então, a demanda de leis votadas é muito alta, né? E 40% disso é do executivo.
Então, a demanda de trabalho de votação é muito alta. Então, não dá tempo, às vezes, do próprio parlamentar comunicar a sua base do que ele está Sim, fazendo e nem institucionalmente a Câmara. Por exemplo, essa oportunidade que você está me dando aqui hoje é enorme, porque eu estou falando diretamente com a tua sim. audiência. Mas, às vezes, não dá esse tempo, entendeu? Parece que... A própria mídia também, né? A gente é uma tendência natural a cobrir. Porque, assim, é meio que natural. É mais personificada a atuação do prefeito do que dos Com vereadores, porque ela é certeza. mais coletivizada, né? É só um É para só cobrir. um, pro bem e pro mal, né? Também. Muitas vezes, se Exatamente. é ruim, Fica só ele. fica só ele. Na eleição, né, que elegeu o senhor, toda a costura, né, que levou até a sua eleição, percebeu-se, assim, pouca resistência, né, a seu nome. Foi quando surgiu, né, as primeiras notícias de que o senhor seria candidato, logo já também constatou-se que provavelmente seria de consenso e tudo mais. Chegou a haver uma tentativa do vereador Beto Avelar, né? Claro, ele falou inclusive no discurso dele de voto de tentar ser presidente, mas ele abriu mão. Aqui o senhor acredita, né, esse consenso dos vereadores, né? Foram 29 votos a Sim. favor. E também que se o senhor teve uma conversa anterior à desistência do vereador Beto com ele. Sim. Assim, a base dessa eleição, Lucas e aos amigos, é, é a conversa, é o diálogo. Sim, Na verdade, né, o nosso método para essa eleição foi o diálogo. E que, se você for pegar na história da democracia e da solução dos conflitos, seja na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, a melhor ferramenta para a maioria dos problemas é o diálogo. Então, você trabalhar bem o diálogo com os colegas é fundamental para uma questão de eleição de mesa. Mas ninguém conversa com quem não tem credibilidade, ninguém conversa com quem não cumpre compromisso, uhum, ninguém conversa com um político mau caráter, ninguém conversa com um político que não tem coerência, ninguém conversa com um político radical. Então também tem algumas características dos meus dois mandatos que o colega tinha uma confiança de saber que, não, o papo está indo nessa direção, sim, provavelmente ele está consciente do que está fazendo, ele tem um entendimento. Eu já tinha 16, ano passado eu completei 16 anos de casa, então eu tive 8 anos como assessor, 8 como vereador. uhum, Sou formado em gestão pública, tenho um bom conhecimento lá do aspecto interno administrativo da sim, casa. Então, quando eu conversava com os colegas, principalmente os que estavam chegando, talvez teve ali uma confiança, sabe? De dizer, não, é, vai conseguir tocar, porque é um poder, né, cara, numa capital de 1 milhão de habitantes, sim, que a demanda é altíssima, as polêmicas e os trabalhos não uhum, são fáceis. Então, o equilíbrio para o chefe do Poder Legislativo era fundamental. Eu acredito, né, que essa foi a avaliação dos vereadores e as bancadas em si, elas foram contempladas e talvez foi a chapa mais democrática que a gente teve nos sim, últimos anos, onde você comungou ali PL e PT na mesma chapa. sim, E eles não rivalizaram. Até usei essas palavras no meu discurso, porque muita gente me parabenizou, né? Por exemplo, vereador Pape, como você conseguiu colocar PL e PT juntos e tal, e não sei o quê, e tal. Eu falei, olha, fiquei lá recebendo os parabéns, né? Muita gente falou isso na mídia e tal. Mas lá no dia do meu discurso eu falei, olha, eu fiquei recebendo essa fama aí injustamente, porque as bancadas se comportaram muito bem. Isso foi um entendimento que veio deles. Eles entenderam que o equilíbrio na chapa daria para a gente força suficiente para vencer a eleição. Então, quando você tem lá União Brasil, que tinha perdido a eleição, PT, que é tradicionalmente oposição a Adriane, e o PL, que era um partido que estava debutando na casa com 3 vereadores, eles se uniram em torno do meu nome. Então, foi mais eles entenderem isso do que propriamente eu pegar na mão do PT e do PL e E fazer também eu acho que conversar. vale reforçar que eles não, assim, eles fazem parte da mesa, mas assim, cada partido tem seu interesse de estar na mesa também, né? Não, eles não Exatamente. vão, não estão do mesmo lado numa eleição ou nada disso, né? É uma questão Exatamente. mais ali administrativa Exatamente. mesmo, né? E de interesse dos E partidos, né? principalmente isso, porque qual foi o meu discurso? Gente, a mesa diretora está acima da nossa divergência ideológica.
E é assim que tem que ser. A condução da casa, ela não pode estar sendo influenciada por partido A, B e C ou por qualquer outra liderança, prefeito, governador, senador. Não pode. Nós precisamos, porque fomos eleitos democraticamente, responder à sociedade diretamente. Então, cabe a nós essa escolha, né, definir os caminhos da Câmara. E com esse discurso, o PT e o PL e as outras bancadas entenderam que era possível convergir. E lá no dia a dia, meu irmão, aí sim, você vai ver, vai ter bastante Sim. divergência, né? Tanto a favor da prefeita quanto quanto eles Isso não entre eles impede mesmos. eles, né, de estarem juntos na mesa, e exatamente. de divergirem também, enfim. Com certeza. O senhor falou agora das divergências que podem haver, né? Qual a sua avaliação em relação ao perfil? São 16 novos vereadores, Sim. né? O senhor já chegou a avaliar, assim, olhar, né, para todos os vereadores, para aqueles 28, Muitas né, tirando vezes. você, e falar assim, e fazer um comparativo do perfil, né, coletivo do que era a legislatura que o senhor participou como vereador, e agora é vereador também, mas presidente agora, Sim. você vai ter que dar com todos, né? E tem toda essa questão. Você acha que é uma... Me parece, são mais novos, né? Eu acho que a média de idade é mais nova. Sim, baixou a média E de idade. por isso, mais combativa, talvez. Mais, Com com mais sangue certeza. no olho, mais vontade de mostrar trabalho. Com certeza. Eu tô com bastante expectativa em relação a isso. Eu acho que o eleitor também, porque foi ele que escolheu, Sim. né? Então eu tenho essa expectativa assim de um trabalho mais ativo, né? Não que o parlamentar mais velho ele não seja Sim. ativo, ele tem uma metodologia diferente. Geralmente os mais veteranos eles são mais assertivos. Então o cara vai mais no atalho porque ele está mais acostumado, sim. ele tem mais experiência. Às vezes o vereador mais jovem ele faz bastante barulho, mas ele sai pouco do lugar, né? Entendi. Então eu também tenho uma experiência porque eu sou jovem e ouvi bastante conselho lá quando eu entrei e já conversei com os mais novos no sentido de orientar, mas nunca tolhi. Eu acho Sim. que esse é um papel Cada do um presidente. vai ter o seu perfil e vai ver, né? Quando errar e quando acertar. Exatamente. E assim, eu acho que é um perfil técnico, a gente cresce na questão técnica, o que vai exigir dos projetos da prefeita mais requinte técnico, porque eles vão ser observados talvez com os olhares um pouco mais críticos. Né? Você tem ex-deputados, Marquinhos Tradi, que foi ex-deputado, então 5 mandatos como deputado estadual. E tem muita gente de olho na atuação do vereador Marquinhos. Já foi vereador e 5 mandatos de estadual. Então é alguém que conhece bem. E prefeito, né? E prefeito. Conhece a gestão, né? Mas assim, eu digo que comportamento legislativo, regimental e tal, tem uma boa experiência. Herculano Borges, dois mandatos de deputado estadual. O próprio Rafael Tavares foi deputado estadual. O veterinário Francisco já foi vereador, Já né? foi vereador, André Salineiro volta, Lívio volta. Então, assim, é uma turma que está entrando primeira vez, né? O PT fez 3, né? O PT fez 3. Só tinha uma. Só tinha 2. Dois, né? O Ayrton e a Luísa. Que era mais velho o Ayrton, né? Agora entraram 2 novos. Agora 2 novos. Então, assim, tem uma mescla bem interessante, assim, na questão de perfil. Mas conversando individualmente com todos, na hora da eleição da mesa, eu percebi, assim, que nós temos um time bem alinhado por Campo Grande. Muito, muito interessante esse perfil, assim. Poucos tinham a sua pauta individual acima de um trabalho coletivo. Todo mundo muito interessado nessa pauta coletiva. Isso está me dando bastante expectativa positiva. A gente, antes de começarmos a gravar, né, o senhor estava falando, e era um assunto que com certeza eu ia trazer, a gente tem que trazer aqui, né, que é em relação ao reajuste salarial que foi efetivado agora, né, para a prefeita de Campo Grande e também para os vereadores, né. Foi aprovado no final de 2023, né, esse reajuste. Naturalmente não poderia ter sido aprovado para começar a valer durante a legislatura, né, passada, é sempre para a seguinte. E criou bastante ruído, né, entre as pessoas, todo mundo noticiou, né, e eu realmente percebi que pouquíssimas pessoas sabiam que o reajuste tinha sido aprovado em 2023. Pouquíssimas. Muitas das pessoas acharam que a própria prefeita votou o reajuste dela agora entrando. Então, se ela se deu o reajuste. Mas aí são tantas lacunas de informação que tem que ser colocadas no lugar, né? Certeza. Não foi agora, não foi ela, né? Não foi só ela. Enfim, eu queria começar perguntando, o senhor acha que primeiro que pegou mal, né? Começar o ano, assim,
em meio a essas notícias de reajuste? E o que o senhor acha, assim, dessa medida dela agora, de ter pedido na justiça que quer diminuir o próprio salário e como isso afetaria, se o senhor vê a possibilidade de afetar? Porque os vereadores também tiveram um reajuste de 36%, foi Sim. isso? Vale ressaltar, sim. Primeira coisa, são reajustes Aham, diferentes, um não interfere no outro, eles foram votados juntos, mas em leis separadas, né? sim. A rotina da Câmara é uma, a rotina do Executivo é outra. O que Tem nenhum acontece? vereador pensando na justiça, não, né? Eu até agora não ouvi ninguém falar. Assim, o que eu vou te dizer? O que a gente fez foi o aumento do teto do chefe do Executivo. Sim. Porque a lei estabelece, Lucas, que ninguém, nenhum servidor, pode ganhar mais do que o teto da prefeita. Principalmente quando a gente fala Uhum. de concursados. Então existe um teto, um limite para você receber salários. Há 12 anos, o salário do chefe do executivo, de todos os prefeitos que passaram, não foi reajustado. E quando a gente fala reajuste, não é aumento. O que é o reajuste? Reajuste é o que a Constituição determina, que todos os anos você tem reajuste da inflação, como agora a gente vai ter o reajuste do salário mínimo até a inflação. Então você não tem aumento real, você tem reajuste da inflação que diminuiu o poder de compra Sim. do dinheiro. Então, há 12 anos, esse teto não era reajustado. O que acontece? Você cria um impacto de congelamento em diversas carreiras que estão vinculadas ao Uhum. teto da prefeita. Então, se ela não aumenta, embaixo também não pode aumentar. Mas o que isso incorre de problema? Primeiro, que a prefeita e os secretários são transitórios. Eles não têm uma carreira. Eles são eleitos por 4 anos e eles trocam, né? Ou até no máximo 8, e troca. Esses secretários e prefeitos, eles podem ter qualquer outro tipo de renda extra. Pode ter uma empresa, pode ter uma fazenda, pode ter outro Uhum. negócio, não importa, eles podem receber. A maioria da elite do funcionário público municipal, eles têm carreiras típicas de Estado. O que isso significa? O auditor e os fiscais, aqueles que arrecadam os impostos, eles são considerados carreiras típicas de Estado, ou seja, ele faz uma função de Estado. Esse servidor, a hora que ele é empossado no seu cargo, ele não Sim. pode ter nenhum outro tipo de renda. Sim. Ele não pode ter empresa, ele não Uhum. pode ter outro comércio, negócio, outro concurso, nada, bico fora. Ele só vive do concurso. Uhum. Ele começa aqui e vai até a aposentadoria. Quando você impede que essa carreira progrida no reajuste da inflação, você condena esse servidor a ficar empacado no seu crescimento profissional. Simplesmente porque os prefeitos não querem passar por um constrangimento de ter o seu salário reajustado. Uhum. E isso impacta diretamente na vida de 408 servidores, que Sim. é a elite do funcionalismo público, como a gente chama, Uhum. aqueles que ganham mais. Porém, amigo, e todo mundo está nos ouvindo, que culpa tem o servidor que passou no melhor concurso Não, do sim. Uhum. município? Que culpa tem que o auditor é o maior salário da prefeitura? Essa pessoa ele está lá e está cumprindo uma função extremamente importante para o município, porque gera arrecadação. E quando você está trabalhando arrecadando, você ganha o maior salário porque você protege esse servidor de ser assediado por uma série de Sim. outras questões e é assim que é estabelecido esses concursos. Então, quando a Câmara reajusta, não foi a prefeita que pediu um aumento. Ô, pessoal, aumenta aí, estou precisando melhorar, pagar as contas. Não é um presente para a prefeita, nem uma promoção, nem um parabéns para Uhum. ela. Não tem nada a ver com a prefeita, nem o aumento para ela, nem para os seus secretários. Na verdade, é para você descongelar esses 408 servidores que estão há 12 anos sem reajuste da inflação. Tem servidor, Lucas, que vai aposentar agora esse ano, que tem uma perda salarial de quase 10 mil reais, Sim. que vai impactar até o final da vida dessa pessoa, simplesmente porque os últimos 4 prefeitos não quiseram reajustar os seus salários. Então, assim, a Câmara, ela é a única que pode aumentar o salário de prefeito. Então, eu ouvi alguém dizendo, a prefeita não quis aumentar o próprio salário. Nem se ela quisesse. Ela Porque, mesmo disse, mas presidente. nem se ela quisesse. Uhum. Porque só o legislativo é que pode aumentar o salário dela. Uhum. E, em algum tempo, a Câmara também não ocupou esse papel de protagonismo. Criou-se um hiato de 12 anos em relação a esse assunto. E agora, em 23, combinado, acordado
pleiteado pelos sindicatos de todas essas categorias. É um trabalho que foi sendo feito, chegou-se ao valor, que não reajusta tudo, mas chegou a esse valor. E é uma correção que a Câmara fez. Então, de forma muito corajosa lá, não foi fácil a votação aquele dia, até porque a prefeita era realmente contra. Então, o que ela busca na justiça é não ter que aumentar o salário de 408 servidores e não só o dela. Ela busca não ter o impacto, né, na folha, mantendo o salário dessas pessoas congeladas. Aí vai, de quem está ouvindo, fazer o seu julgamento de valor. Se você vale a pena condenar esse servidor, Entendi. ou se é moralmente ruim aumentar, ou como você falou, pega mal aumentar. Eu digo para você que a Constituição Federal estabelece que eu, vereador, tenha que aumentar o salário da prefeita ano a ano, reajustando na inflação. Quando eu não faço isso, eu sou omisso na minha prerrogativa como vereador. Aí o eleitor pode gostar ou não, mas é isso que é a minha função. Não seria uma forma de evitar esse ponto que a gente chegou? Porque, assim, os reajustes são naturais. Só que o que a gente conversava antes esse reajuste, por conta do represamento de 12 anos, foi muito grande. Sim. Não seria ideal que isso fosse comedido ou escalonado para que não chegasse nesse ponto, assim, a cada 2 anos, a cada ano, para a gente ter uma... porque o senhor falou assim, os prefeitos não queriam passar pelo constrangimento de ter o próprio salário aumentado. Correto. E também por ter que arcar com as custas da folha desses funcionalismos, que eu entendo também, né? Não era melhor fazer dessa forma? Com certeza. Aí olha como que é a vida do vereador. Lá você só tem sim ou não para falar. Você não tem o meio termo. Não, sim, mais isso. Sim, mais aquilo. Porque as votações você concorda, aprova ou desaprova. Sim. Então essa construção, ela deveria ter sido feita por outras pessoas em outras legislaturas. Mas eu entendo assim, que se eu tô ali, como eu estava em 2023, e se você puxar aí nos vídeos da internet, está lá a minha declaração de voto, e eu digo essas palavras. Não importa de quem é a culpa, não importa quem fez errado ou quem deveria ter feito certo, e fazendo pouco a pouco. Agora, importa que eu estou aqui hoje, eu sou o vereador, eu sou o mandatário, e agora cabe a nós resolver essa situação. Porque mais 4 anos, Lucas, isso vai acabar quando? Então, quando for fazer, seria praticamente impagável. E qual que é o problema disso? Boa parte desses servidores estão indo para aposentadoria. E aí você, de fato, vai condenar esse servidor que trabalhou 30 e poucos anos lá no município, ir com uma perda salarial da sua vida, da sua família, sendo que em todo o tempo da sua carreira, ele só cumpriu essa função que era típica de Estado e impedido de ter outro ganho. Agora, prefeitos e secretários podem ganhar. E para ser mais polêmico, e aí a população vai entender, os salários da gestão passada, a gente viu que eles estavam numa folha complementar, recebendo salários compatíveis às suas funções. Então tinha um salário lá que estava sem reajuste, mas vinha uma folha complementar e com plano de trabalho, jetons e comissões foram aumentando esses salários. Então, para o servidor comissionado que ocupava a função de destaque, eles tiveram salários maiores. Sim. Ficou aí exposto, foi o debate da eleição. Chamaram de folha secreta e tudo mais. Então, para o servidor comissionado, houve a compensação salarial de acordo com a sua função. Não é prêmio para ninguém, amigo. E muitos dizem num valor muito maior que 40 mil, né? Acima do teto, né? Acima do teto. Mas justifica-se pela função. Né? Eu citei você, o secretário de saúde. Ele assina lá como ordenador de despesa 2 bilhões de reais do município. É uma responsabilidade gigantesca. Essa pessoa não pode ganhar 11 mil reais porque você precariza essa função. Então é natural que ela ganhe correspondente à sua responsabilidade. Mas você não pode tirar do concursado, poxa. Sim. Então, agora votamos uma lei que reparou a questão da folha complementar, estabeleceu a transparência para esses critérios de ganhos a mais para os servidores de ponta, né? Aqueles que vão ocupar
secretarias de maior relevância e de trabalhos mais importantes. Isso está agora na lei, de forma transparente, numa única folha. A prefeita corrigiu isso. É lógico que não vinha da gestão dela, era um acumulado, Sim, né? sim, sim. Uma prática que já vinha sendo. Ela corrigiu, nós votamos agora, recentemente, antes de acabar o final do ano. Ela faz uma reforma administrativa que também é para ajustar, mas o servidor de carreira... Que foi acordada com o Tribunal de Contas, né? Exatamente, o TAG que ela fez. Agora, o servidor de carreira, o concursado, ele não pode ficar fora dessa discussão. E foi isso que a Câmara fez em 2016. Então, não tem nada a ver com a prefeita. Ah, aumentamos o salário da prefeita. Não é nada com ela. É justamente para esses servidores. Não, acho que deu para entender bem, assim, né? Falei 5 minutos, 10 minutos. Se não Vamos escrever, desenhar. Eu até abri aqui a notícia, a gente para fazer uma pergunta, né, para o senhor. A gente, no final do ano passado, aqui foi em dezembro, que houve a tentativa final, né, do novo PRODES, de aprovar, né? Perfeito. Infelizmente não deu, por algumas questões de prerrogativas da Câmara que poderiam sair, né? E agora, essa é uma além dela, né? O que seria, o que o senhor colocaria como primeiras pautas, né, do ano, mais emergenciais, as primeiras projetos e pautas que o senhor vai enfrentar com o presidente esse ano? Olha, eu já trabalhei na reformulação do PRODES em outro mandato. Tenho um bom conhecimento sobre essa lei, Lucas. Entendo a necessidade dela e defendo a nova lei do PRODES, muito parecida como a que foi encaminhada lá na Câmara. Mas a gente fala no jargão da política que o projeto não estava maduro o suficiente. Como nós tínhamos muitos assuntos importantes naquele momento, como a reforma administrativa, a correção da folha complementar e outros projetos que tinha na casa lá que estavam exigindo muito o debate entre os vereadores, a lei do PRODES ficou um pouquinho sem esse debate. Sim. E aí ela não teve tempo de amadurecer entre os parlamentares. E aí é melhor você, de repente, adiar e votar algo que está todo mundo muito esclarecido, amadurecido, do que você votar de forma precipitada e depois ter que corrigir ali na frente alguma coisa que não ficou bem estabelecida, principalmente quando se está debatendo prerrogativa da Câmara de Vereadores. E aí, de novo, eu reforço. Nós precisamos sair da questão personificada dos atores políticos. O político quer chamar muito para si, né? Sim. A minha assinatura, a minha cor da gestão, o meu totem, a minha placa. É próprio dos políticos essa questão. Mas quanto mais a gente tirar a personificação dos atores políticos, melhor para você lidar com os assuntos, entendeu? Então, assim, para frente... Mas o senhor acha que é uma pauta que já agora... Com certeza, com certeza, com certeza. E aí que eu tô falando de prerrogativa. Não é uma questão do vereador Pape defender a sua prerrogativa porque eu quero ter o poder. Mas daqui 4 anos, o PRODES vai estar ainda na mão do Poder Legislativo. Por quê? Porque quando a gente fala de PRODES, nós estamos falando de Programa de Desenvolvimento. O que isso significa? A gente vai votar isenção de imposto e doação de área pública. Sim. Ambas... as duas coisas são o executivo abre mão de receita. Sim. E aí, abrir mão de receita sem lei específica, você comete crime de improbidade administrativa. É crime, não pode. Então, não, vou dar um desconto para você aí, não vou te cobrar o imposto. O executivo não pode fazer isso, a não ser em virtude de lei. Por isso que tem o PRODES. Quando você abre mão de receita, somente um poder pode te autorizar a fazer isso, que é o Poder Legislativo. Não importa quem é vereador, não importa quem é prefeito, não importa quem é o empresário. Independente de quem sejam os atores, as prerrogativas estão muito bem claras na Constituição. Só o Poder Legislativo pode autorizar o prefeito a abrir mão de receita. Por quê? Porque o município é seu também. O prefeito vai passar, o vereador também, mas você continua morando em Campo Grande. Então eu não posso colocar essa prerrogativa em nenhum outro lugar que não seja em mandatários que são eleitos democraticamente e podem ser trocados de 4 em 4 anos. Sim. É por isso. Então, essa discussão vai ser bem amadurecida, aprofundada. Tenho certeza que a gente vence essa questão, porque o que o mercado quer? Celeridade. Né? E eu tenho provado para eles que a falta de celeridade no PRODES não está na Câmara. A gente vota PRODES com tranquilidade lá.
É o trâmite do executivo que é mais lento do que o nosso. Então, o problema não está em nós, quando fala-se em celeridade. Bom, eu tenho esclarecido isso para várias pessoas do mercado, que têm compreendido, e nós vamos amadurecer a lei e vamos votar assim no começo do ano, se Deus quiser. Uma outra matéria que a gente tem acompanhado bastante são a lei de uso do solo, né? Que tem sido uma discussão que até a FAPEC fez umas minutas de projeto de lei, né? Apresentando um novo modelo, né? Modernizando. E aí a gente ouve algumas críticas em relação a vazios urbanos em Campo Grande, a criação de uma urbanização vertical em alguns lugares, com esses vazios existindo em outros, né? Assim, essa questão de planejamento urbano, ela é muito complexa, né? Muito técnica. A gente tem dificuldade de acompanhar muitas vezes, e ela é assim, se você erra a mão em um lugar e perde a mão, é difícil pegar de novo, né? Cresce aqui para lá Claro. e vem para cá, e assim, depende, pelo que eu percebo, depende muito da Câmara essa discussão, né? Amadurecimento, essa discussão, as audiências públicas que são feitas. Como é que o senhor vai olhar para isso a partir de agora, assim? Porque é exatamente isso. É uma coisa que se deixar passar, perde um pouco, né? Preciso te dizer, Lucas, que essa é uma das minhas especialidades, né? Sim. Se você acompanhar o meu mandato, você vai ver que poucos vereadores debatem esse assunto como uma pauta prioritária, né? Talvez um dos meus assuntos favoritos lá, que é a questão urbanística da cidade, planejamento e a forma do crescimento da cidade. Sou apaixonado por cidade, é a minha pós-graduação, gerenciamento de cidades. Toda vez que eu viajo, eu sou um turista urbanístico, assim, sabe? Eu sou apaixonado nisso. E Campo Grande precisa evoluir. Essa é a verdade. Nós temos legislações que estão fora do tempo, atrasadas, né, de modernização e de flexibilidade, porque a cidade é muito dinâmica. E você falou algo importante. Se você faz uma lei que ela está anti-mercado ou que ela está anti a velocidade do desenvolvimento imobiliário, você é atropelado, porque o cara constrói de forma irregular, a cidade cresce desordenada e depois você não tem como corrigir. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. A cidade cresceu absurdamente para a região atrás do Parque dos Poderes, Jardim Veraneio. Sim. Então ali hoje é o objetivo do mercado imobiliário. A grande especulação imobiliária está nessa faixa aqui, né, de saída de Três Lagoas até perto da saída de Cuiabá. Sim. Ali é onde tem crescimento que o mercado que se autorregula, as pessoas querem morar lá e não tem o que fazer. O cara vai comprando. E quem é dono do terreno vende. Vai vendendo, exatamente. Mas quando você pega o Jardim Veraneio, para você sair de lá para o centro da cidade, só tem Mato Grosso e Afonso Pena. Você tem só duas avenidas para escoar. Então, beleza, a população vai mudar lá 10, 15% da população, 18%, 20% da população vai morar lá. Como é que você faz para vir para o centro? Então, você já vai ter ali um problema de trânsito. Então, esse planejamento, ele é fundamental. E não tem onde você construir outra avenida ali, porque está tudo preenchido até chegar lá. Então, esse tipo de planejamento, ele precisa estar na cabeça do gestor. O que a gente precisa nesse aspecto? Trazer o conceito técnico daqui e de fora. Acho que tem muitos bons exemplos no Brasil e fora do Brasil de cidades que se reorganizaram urbanisticamente, né? E conseguiram dar uma resposta de mobilidade urbana, de qualidade de vida, de verticalização, de otimização de vias, de serviços públicos também. Então, acho que vale a pena copiar outros exemplos. Campo Grande tem algumas características. Nós somos a quinta capital maior do Brasil, territorialmente falando. Sim. Então, o que tem de Campo Grande construído, nós temos uma Campo Grande vazia. Na mesma cidade. E isso gera muitos problemas de distanciamento. Por exemplo, a gente fala de transporte coletivo. Um dos problemas do transporte coletivo é o tamanho da cidade. Sim. Gasta mais combustível e anda muito vazio. Porque a hora que chega em determinado lugar, todo mundo desceu ali, não tem uma densidade. Então, isso precariza serviço. Então põe a van. Aí, se você puser a van, aí que você precariza mais o transporte coletivo, porque desce mais passageiros ainda do ônibus. Então, assim, tem gente que dá uma solução simplista para problema complexo. Eu ouço, eu falo, bom, tem uma série de variantes aí que deixou de pensar quando coloca uma solução. E quem tem que pensar muito isso é a Câmara, né? Com certeza. O que eu pretendo, Lucas? A gente vai discutir agora o plano diretor, nós vamos discutir a lei de uso do solo, nós vamos discutir ortogonerosa
e lei de silêncio. São 4 leis que vão impactar diretamente na vida da cidade. A gente pretende trazer uma consultoria, né, para dar subsídio ao vereador. Como você disse, é complexo, nem todo vereador tem a obrigação de saber ou vem do seu mandato já com esse conhecimento, então é importante que a presidência também dê subsídio a esse vereador. Vamos estar lado a lado com a prefeitura para encontrar as soluções, pretendo dialogar bastante com o executivo, mas também tenho as minhas ideias. Eu me preparei para esse assunto, eu entendo que a gente vai poder debater em alto nível aí a respeito do futuro da cidade, até porque a gente vai morar aqui muitos anos, meus filhos, meus netos, e eu pretendo que essa cidade desenvolva, né, amigo? E que tenha lá uma contribuição. Poxa, imagina, melhor ainda, né? Bom demais. Melhor ainda. Vereador, eu só me permito fazer essa pergunta pro senhor, porque eu já vi que alguns colegas seus brincaram com isso, que é o fato do senhor, às vezes, colocar um banquinho... O banquinho. O banquinho pra da acessibilidade. E a gente saiu do presidente Carlão Sim. pro vereador Papo. Tô falando só de estatura... De altura. De altura, né? Sim. Não de estatura moral, né? Inteligência, não tem nada a ver com isso. Esse tipo de brincadeira, o senhor, o que fazem, né? Incomoda o senhor? Como é que o senhor leva isso? Nem um pouco, até porque eu sou baixinho desde que eu me entendo por gente, né? Então eu tô bem acostumado com isso. Qual que é a altura do senhor? Eu tenho 1,58. 1,58. Lá na redação o pessoal ficou tentando... Assim, virou um tema da redação, presidente. Qual que era a altura do vereador Vamos pegar uma fita métrica e vamos bater. Me de tirar essa informação daqui. Eu vou descer lá e falar Aí eu uso um sapato com um solado um pouco mais alto, aumento o topete, de repente eu ganho aí Tem o ex-presidente da França, o Nicolas Sarkozy, também ele tinha essa mania de colocar... Ele era casado com a mulher mais alta, e ele colocava um sapatão assim pra... A minha esposa também é bem mais alta que eu, né? E eu adoro, acho ela lindíssima, então... Pode pôr salto, não tem problema, né? Fica tranquilo. Mas a mudança, então, foi completa agora, porque né? a gente tinha que reduzir custo, né? Então já começou ali pelo tamanho do presidente, Tá bom, né? Tá bom demais. Cortou na metade ali, né? Um terno menor. Isso aí, usa menos espaço. Tá eu uso o banquinho ali e eu me divirto muito com isso, Lucas. Total liberdade nesse assunto e gosto muito. Eu acho que é uma forma de você... compreender a pluralidade do parlamento, né? É muito... E que não é tudo a ferro e fogo também, né? Exatamente, exatamente. Assim, tudo com muita descontração. É que as pessoas não sabem, mas ali no plenário, assim, né? O vereador fala as coisas, brinca com o outro, né? Assim, Sim, não tem até essa porque coisa você fica lá institucional. muito tempo, né, cara? Você acaba fazendo... Eu falo pra você, assim, eu tenho uma admiração profunda pelos meus colegas. Sim. Antes de ser político, eu fazia muita crítica. Jovem, aquela coisa... Estudei um pouco, achava que sabia dos negócios, olhava os caras lá e falava, bando de cara que não sei o quê, barará, lá não sabe falar, o outro não sei o quê. Quando eu entrei e vi como é difícil ganhar uma eleição... o povo que escolheu, né? Poxa, aí você começa a ver a história a vida do outro, Sim. O que esse cara faz, Sim. A quem ele serve, a pauta pessoal da pessoa, a vocação. Eu comecei a admirar os meus colegas, assim, absurdamente. São todos eles aptos a ser presidente, no meu lugar, inclusive. Da última legislatura, assim, caras vocacionados, de trabalhos exemplares que eu levo para minha vida. E você passa muito tempo com essas pessoas. Você almoça junto, aí você vê o filho crescendo, vai no aniversário do filho, o outro casa, aí você vai não sei o quê. E você vai vivendo e convivendo com essas pessoas. Sim, natural. E cria uma intimidade, né? Então tem muita brincadeira a respeito disso aí. O Carlão é enorme, né? O Carlão só tem 1,90 m, né? E eu perto dele preciso uma criança. Mas tá tudo certo, né? Eu desejo que o senhor tenha tanto sucesso na presidência, né? Quanto ele teve também, né? O vereador Carlão não dá para negar, né? Foi um presidente com bastante êxito, né? Com certeza. Naquilo que se propôs a fazer. E tem um jeito, assim... E isso que é interessante, a gente tá falando, assim, desse preconceito que as pessoas têm. Você vê que o vereador Carlão é o povo mesmo, né? Ele conversa do jeito dele, ele fala, mas assim, é muito didático, né? Com o jeito que ele explica as coisas. Vereador, a gente já conversamos bastante, hein? Já foi um tempão. Eu agradeço o senhor ter vindo aqui ao Campo Grande News. Obrigado novamente. E novamente, boa sorte nesses 2 anos, né? Obrigado a todos. E 4 de... Com certeza. Fazer esse adendo ao presidente Carlão, ele é uma inspiração para mim, acho que tem que ser para todo parlamentar. É um cara de um coração gigantesco. O Carlão tem de simplicidade, ele tem de muita inteligência, é um cara que sabe o que está fazendo.
e pude ali ficar com ele na presidência, aprender muito, né? E boa parte das coisas que a gente planejou, Lucas, tem ali uma... E tá na mesa agora, primeiro Exato, secretário. primeiro secretário. Como diz o antigo, parecência, né? Tem muita parecência com o que o Carlão fez. Mas agradeço aí a oportunidade de estar com vocês. Um abraço a toda a audiência do Campo Grande News. Sempre que puder, estarei aqui. Tchau, tchau, gente. Acompanhem o da íntegra no Campo Grande News. Acesse o Campo Grande News também. Até a próxima.